Venezuela. Estamos aquí muy contentos de ser recibidos por un hombre que admiro mucho, que quiero, un buen amigo también, que es padre de 3 lindos niños, ¿verdad? Es periodista, es presidente de IBDAL, y tenemos con nosotros a Paulo Neves, que nos hace el honor de recibirnos además en este lugar tan lindo que es el Grêmio Literário. Muchas gracias, Paulo. Muito obrigado, Patrícia. Eu estou muito contente por esta entrevista. Gracias. Mira, viendo un poquito tu historia, obviamente, estudiando quién es Paulo Neves, además de la persona que conocemos, encuentro que eres de Madeira, de Funchal, un lindo lugar, un hermoso lugar que ganó muchos premios, un punto turístico. Además veo que trabajas en el Parlamento, en el grupo justamente de turismo, entonces me imagino que... Sí, muchas gracias por la entrevista, por esta oportunidad, es un honor muy grande para mí. Eu nasci na Madeira, que é uma ilha fantástica, como tu sabes, que ganha muitos prémios como um grande destino turístico. A Madeira fica no Atlântico, portanto eu sou muito ligado ao Atlântico, ao mar, porque venho de uma ilha precisamente a meio do Atlântico. Nasci na Madeira, estudei na Madeira até aos 17 anos e depois, quando vim para a universidade, vim então para Lisboa. E depois comecei logo a trabalhar. Comecei a trabalhar com 21 anos, comecei muito cedo. Atualmente as pessoas começam a trabalhar um bocadinho mais tarde, mas ainda estava a estudar na faculdade e já comecei a trabalhar precisamente como jornalista. E durante 7 anos fui jornalista na área da política, depois fui para diretor de um diário que era o maior diário regional de todo o país, precisamente na Madeira. Regressei à Madeira e estive 2 anos e depois regressei a Lisboa novamente, já também como professor. Entretanto já comecei a dar aulas na Universidade em Lisboa e a minha vida continua a ser como professor e como jornalista. Depois, por acaso, mudei, era jornalista de política e passei para jornalista de economia. Y en esa infancia que tuvo y esa adolescencia que tuvo Paulo, ¿qué marcó tu vida? ¿Qué te hace ir hacia el... Na Madeira eu tive uma infância muito agradável. Vivia-se e vive-se muito bem. É evidente que é uma região mais pequenina, a Madeira, como qualquer ilha, é um pouco mais fechada, mas de facto temos muita boa qualidade de vida na Madeira. Para tu teres uma ideia, o clima é muito bom, nós durante todo o ano vamos para a praia. Se bem que a Madeira, por acaso, até não tem praia. Nós dizemos praia ou acesso ao mar. Temos o Porto Santo, a Madeira são 2 ilhas, é a Madeira e o Porto Santo. No Porto Santo tens uma praia fantástica, aliás a ilha toda é uma praia de 7 km, uma praia grande. Na Madeira não há praias, mas temos acesso ao mar e durante todo o ano eu vou ao mar na Madeira. E tínhamos um grupo de amigos muito unido, tínhamos muitas atividades, viajávamos muito. Curiosamente, apesar de vivermos numa ilha, saíamos muito da ilha, vínhamos muito a Lisboa, a outros países também, da Espanha, Itália, viajávamos muito e tínhamos muitos programas. Nós criávamos muitas festas, estávamos sempre a inventar festas, tínhamos como princípio, todos os fins de semana tínhamos que ter uma festa. Portanto, arranjávamos muitos temas, ou seja, foram até aos 17 anos, foi quando eu estive lá. Foram anos muito ativos, com muita alegria, muitas festas, muitas iniciativas. Foi de facto, e tenho as melhores recordações da minha infância lá na Madeira. Ya imagino, ya me antojaste la playa, nada más de oírte hablar, ya me veo yo con traje de baño ahí. Claro, esa es la verdad. Bueno, entonces llegas a Lisboa y comienzas a trabajar muy joven como periodista, me comentabas. Platicando, cuando estábamos preparando la entrevista, es cierto que me comentabas que trabajaste con el señor Mário Soares. Sim, eu fui jornalista na maior rádio do país, que é a Rádio Renascença, a emissora católica portuguesa. Foi sempre onde eu trabalhei. E quando comecei a trabalhar, comecei num programa que havia na rádio dedicado à política portuguesa, à política nacional. Era um programa ao final do dia, que era muito conhecido. Tínhamos muitas entrevistas, tudo o que era o grande político português passava por lá para ser entrevistado.
Felizmente tive a oportunidade, e isso reconheço e agradeço por isso, que as chefias deram muitas oportunidades quando eu cheguei, ou seja, muitas vezes não se dá oportunidades aos mais novos. Eu tive muitas oportunidades, deram-me oportunidades. Eu recordo-me que poucos meses depois de ter entrado a trabalhar na rádio, tive a oportunidade de entrevistar chefes de Estado, ministros, com muita facilidade. Isso não há dúvida que agradeço por isso. E correu muito bem. E comecei a acompanhar primeiro o professor Cavaco Silva, o anterior Presidente da República, que na altura era Primeiro-Ministro, era chefe do governo. E acompanhei durante alguns anos como periodista, como jornalista da rádio. E acompanhei o professor Cavaco Silva. E depois acompanhei o Dr. Mário Soares também. Ou seja, tive também essa boa oportunidade de conhecer muitas das figuras, na altura, que eram as figuras mais importantes políticas do país. E quero dizer que fiz, aliás, amizade com algumas. E não só de uma área política ou de outra área política, todas as áreas políticas. Só para tu teres uma ideia, Patrícia, por exemplo, com o engenheiro António Guterres, estabeleci uma boa amizade com ele, um bom contacto com ele, que se justifica que ainda hoje em dia tenha por ele um carinho muito especial. Para tu teres ideia, fiz questão de estar presente em Nova Iorque na sua tomada de posse como novo secretário-geral das Nações Unidas. Eu fiz questão de estar em Nova Iorque porque era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, quando pouca gente o conhecia, mesmo aqui em Portugal. Lembro-me perfeitamente. Eu tinha 21 anos e o engenheiro Guterres vinha à rádio para ser entrevistado e depois saímos para ir tomar um café. À noite íamos para as ruas, íamos tomar um café. Pronto, seja António Guterres, sejam outras personalidades que eu tive a oportunidade de conhecer, era tudo na área também da política, que era uma área que eu também gostava muito. Mas quero dizer que eu sempre fiz questão eu sou de um partido social-democrata, centro-direita, mas sempre tive ótimas relações mesmo com pessoas de outras áreas políticas. Isso para mim, o ser de uma área política ou de outra, não impede que se tenha boa relação com todos. E faço questão de as ter. Bueno, eso es verdad, es cierto. Aquí tengo dos recuerdos muy bonitos. El primero, cuando conocí al señor Gutiérrez en Naciones Unidas. Estaba yo manejando relaciones públicas y prensa del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Un señor magnífico, un señor muy educado, un diplomático en toda la extensión de la palabra. Y bueno, obviamente yo lo observé como alguien que estaba ahí trabajando momentáneamente, pero sus colegas, sus compañeros, muy querido además. Entonces cuando yo, que decido quedarme en Portugal, me entero de esta noticia, yo saltaba hasta el techo de la alegría, porque es alguien que quiero mucho y tienes razón, es un hombre brillante, es un hombre, un diplomático. É um português típico, sim. muito educado, muito simpático, com uma visão muito humana. Não nos podemos esquecer que ele também foi comissário para os refugiados, portanto também ele é uma pessoa ligada à Igreja, como sabes, mas o ligado à Igreja no sentido do auxílio aos mais pobres, aos mais desprotegidos, e sempre foi assim. Ele sempre esteve ligado a esses movimentos da Igreja Católica, mas de apoio social. Curiosamente, apesar de ser uma pessoa ligada à Igreja Católica, tem ótimas relações com todas as outras religiões. Portanto, eu penso que é um exemplo do melhor que Portugal tem e da forma de ser português. António Guterres é um bom exemplo daquilo que é um português, que pode ter as suas ideias políticas, pode ter as suas opções religiosas, mas ao mesmo tempo tem boas relações com todos e faz questão de ter boa relação com todos. Portanto, para Portugal é muito bom que seja um português em secretário-geral das Nações Unidas, mas penso que as Nações Unidas também ganham muito em ter um secretário-geral com este perfil tipicamente português. Y la otra anécdota, recuerdo cuando estuve en casa de Paulo, tuve el honor de ser invitado a una cena. Me acuerdo que nos mostraba él su sala llena de libros, además muy interesantes, y veo muchas banderitas, todas clavadas así a lo largo de los libreros. Yo digo, ¿y eso qué es? Y me empieza a decir, son todos los países donde he estado. E eu não perguntei quais são, eu perguntei quais lhe faltam, era mais rápido. Eu gosto muito de viajar e acho que para se conhecer o mundo é preciso ir lá. Ou seja, é preciso
Eu às vezes digo é preciso ir aos sítios, sentar-se numa esplanada, numa caia, numa rua e ver as pessoas a passar, para perceber o que é que são os países. Gosto muito de viajar, e não só porque também trabalho muito com a América Latina, portanto, naturalmente também é uma região que eu conheço bem, mas mesmo outras regiões, seja a Ásia, conheço relativamente bem a Ásia, África... Sim, vi as banderitas. Exatamente. As bandeirinhas já vamos em 164. Portanto, já é um bom número. É um bom número, é um bom número. Quando há 193 países no mundo, já conheço 164. Sim, mas eu gosto de conhecer, não é para ter mais números, gosto de conhecer de facto porque cada país é um país. Aliás, dentro dos países há várias características, é por isso que eu gosto de ter opinião, gosto de conhecer, mas é preciso ir lá. E isso é algo que se vê, ou seja, se vê que Paulo tem un trabajo atrás, en el sentido de que hay un camino, en ese sentido digo trabajo. Es una persona que siempre está impecable, es una persona que siempre tiene una sonrisa, es una persona que siempre está al día en la actualidad y habla con los embajadores o con los gobernadores o con los ministros de lo que está pasando. A la gente le gusta hablar con Paulo. Igual con las señoras viene y habla, y qué lindo el cabello, te cambiaste el color. O sea, yo estoy impresionada, yo te miraba y yo decía, pero ¿cómo hace? Entonces, me imagino que, bueno, ese es el lado, obviamente, que nos toca ver a todos, pero Paulo ha tenido momentos difíciles, me imagino. Paulo ha vivido, Paulo Neves, me imagino, como todo ser humano, ha vivido momentos quizá, no sé, cuando ves a tu bebito que está enfermito, se machucó su dedito, o no sé, o cuando pasa alguna noticia que dices, no me esperaba. ¿Cómo vive Paulo Neves esos momentos? ¿Cómo hace para guardar ese temperamento tan...? Eu sou muito otimista. Uma vez tenho um bom amigo meu que é muito menos otimista do que eu. E ele dizia, sejam os otimistas, sejam os pessimistas, todos vamos morrer. Eu acho que o otimista pelo menos vai morrer mais satisfeito que o pessimista. Portanto, eu sou muito otimista, mesmo perante os problemas. Acho que nós temos aqui enfrentar os problemas, resolver os problemas, mas sempre com otimismo. Acho que esse é que deve ser o princípio de vida. Aquilo que eu tenho feito, se quiseres, Patrícia, é pontes. Gosto muito de construir pontes. Não sou engenheiro, mas gosto muito de construir pontes. Acho que o que nós precisamos é isso mesmo. E se tu reparares, um grande projeto da minha vida, que é o IPDAL, um instituto para promover a América Latina em Portugal, é fazer pontes com a América Latina. E acho que isso é uma característica muito própria de Portugal, que é fazer pontes. Nós temos que fazer pontes, seja com a América Latina, seja com a África, seja com a Ásia, seja entre as pessoas. E eu gosto muito de fazer pontes. Não só entre mim com os outros, como entre os outros. E tu que participas em algumas atividades, com imenso gosto para nós, do IPDAL, reparas que nós temos muitos géneros de pessoas. Eu acho que o que é preciso é isto mesmo, é as pessoas se conhecerem e valorizarem aquilo que nós temos de bom. Todas as pessoas têm coisas boas, portanto acho que é isso que nós devemos de valorizar. E isto, mais uma vez, é muito português. Se tu reparares, Portugal, seja no século XV, no século XVI, não fomos conquistar o mundo, nós fomos navegar e descobrir o mundo, que é completamente diferente. Nós chegávamos aos sítios e os navegadores portugueses casavam logo com as locais, ou seja, não ficavam separados, nós misturávamos. E tu tens imensos exemplos disso, do português quando ia para o mundo, misturava-se. No final, meio do nome já era meio árabe, ou outro nome que era português, ou seja, nós misturamos, nós gostamos muito de ter pontes, de conhecer novos mundos, conhecer novas pessoas e não nos isolamos. O português não é de se isolar. Portanto, essa é a minha característica também, é ir conhecer o mundo, fazer pontes, conhecer pessoas, e acho que esta que é uma função que nós devemos ter. Eu tenho essa no Instituto e como pessoa também. Lo que te permite mantener ese estado de ánimo tan optimista, tan alegre. Temos que ter, se nós não somos otimistas, se não vemos as coisas como sempre como oportunidades de resolver, eu detesto ficar parado no problema. Nós temos é que ter soluções, não é problemas. Os problemas existem e os problemas existem para a gente os resolver. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Eu penso que isto é uma dádiva que Deus nos deu, não é ver o problema, é ver as soluções. Portanto, eu costumo dizer que isto é uma folha.
À esquerda escreve-se o problema, à direita escreve-se a solução. E é assim que deve ser na vida. Que bonito. É evidente que já houve episódios mais infelizes, menos felizes, tudo, mas o que nós temos que fazer é enfrentá-los com otimismo e enfrentar o problema com soluções. É isso. Me encanta a ideia. Voy a hacer mi lista, izquierda, derecha, seguir los consejos. À esquerda o de problema, à direita a solução para o problema. Hay un libro que me gusta muchísimo, que me encanta y que apasiona, creo que a mucha gente en el mundo, que se llama la Biblia. Y ella dice que conocerás al hombre por sus frutos. Y hay un fruto muy bonito que ha dado Pablo Neves, que es Ibdal, que vienes de mencionar. Obviamente es tu bebé. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace Ibdal? Como a crea ideia a do Pablo Ibdal Neves? foi uma ideia de, em Portugal, América Latina, é muito o Brasil. Por razões óbvias, porque o Brasil de facto foi uma criação de Portugal, foi um país que os portugueses criaram na América Latina, temos uma relação muito forte com o Brasil, falamos a mesma língua, eu costumo dizer que temos os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, portanto há uma aproximação muito grande com o Brasil. Só que a América Latina é muito mais que o Brasil. E eu conhecia alguns países da América Latina e impressionava-me que em Portugal não se conhecesse devidamente outros países da América Latina, como uma Argentina, um Chile, o Equador, uma Bolívia, uma Guatemala, o México, ou seja, o Peru, um país fantástico, ou seja, há muitos países na América Latina que eram muito pouco conhecidos em Portugal. E então tive a ideia com um grupo de amigos de fazer um instituto para falar cada vez mais, para promover estes países da América Latina em Portugal. E também ao contrário, promover Portugal na América Latina. Portanto, como tu dizes, foi um bebé que eu criei, mas que não é um trabalho só meu, é um trabalho de várias pessoas. Eu tenho uma equipa, portanto, criámos esse projeto e desenvolvemos esse projeto juntamente com as embaixadas latino-americanas em Portugal. Com muita insistência, não é fácil criar projetos. Isto é uma mensagem até que eu deixo. Nada é fácil. Nada é fácil. Portanto, se a gente julga que as coisas são fáceis, há países que as coisas são mais fáceis, há outros que as coisas são mais difíceis. Mas eu penso que não é fácil em sítio nenhum. No entanto, construímos este projeto, insistimos com o projeto e o resultado está à vista. O projeto existe, as coisas estão a correr muito bem. Porquê? Porque nos dedicámos, esforçámos-nos, tivemos muito otimismo quanto a esta questão. Portanto, como tu citaste a Bíblia, é um fruto. Como é evidente, a Bíblia é um ensinamento fantástico para todas as pessoas, para todas as religiões e para todas as pessoas. E, de facto, se a Bíblia demonstra, é isso mesmo, é o esforço das pessoas. Nada se faz sem esforço. Nada é gratuito. Portanto, tudo merece o nosso esforço, a nossa dedicação. Mas se nós tivermos um projeto, se nos dedicarmos ao projeto, o sucesso é quase garantido. Solo para aclarar, porque es IBDAL, pero no dije es el Instituto para el Desarrollo de América Latina. Entonces IBDAL es llevado, la presidencia la tiene Pablo, y como él viene a explicar, la crea, la hace crecer y hoy es efectivamente una gran fuerza para América Latina, para los portugueses también que miran hacia América Latina. Yo llegué a escuchar a algunos embajadores que decían que Portugal miró mucho hacia Europa y de repente volteó la vista y dijo, ahí descubrió, como dicen, que había todo un continente atrás, ¿no? Pero en el sentido personificando un poco el trabajo que hace IBDAL, ¿no? ¿Y tendrás alguna historia que nos puedas contar de IBDAL, algo que nos quieras compartir? Me gustaría mucho que compartieras, no sé, una historia de algo que hayan hecho, algo importante, que han hecho muchas cosas importantes, pero alguna anécdota que tengas entre IBDAL y América Latina, algo que quieras compartir-nos. O nosso trabalho no IBDAL é, de facto, fazer a ligação entre a América Latina com Portugal. Mas também nós, desde há já uns 6 anos, tivemos uma outra ideia, que também é a ligação da América Latina com a África. E o IBDAL começou a trabalhar isso, porque, se tu reparares, até há uma ligação natural entre o continente africano e a América Latina, porque há muita população na América Latina que é oriunda do continente africano. No entanto, a América Latina não conhece a África, nem a África conhece a América Latina. E a ideia do IBDAL é juntar precisamente o conhecimento que Portugal tem, Portugal conhece muito bem a África, Portugal conhece muito bem a América Latina,
e, através de Portugal, fazermos uma relação de maior aproximação entre a América Latina e África. Isto foi uma sugestão que nós tivemos há 6 anos, uma ideia que nós tivemos e que está a dar frutos. Já há cada vez mais países da América Latina com interesse em África. E se tu reparares, Patrícia, há muitas necessidades no continente africano que a América Latina sabe resolver. Por exemplo, a agroindústria. A África necessita de alimentos e tem terra, necessita de alimentos. E a América Latina sabe muito bem como é que se produz alimentos, porque há países que produzem muitos alimentos, seja a Argentina, seja o Peru, o Brasil, Paraguai, Uruguai, México. Ou seja, aquilo que a África precisa, a América Latina sabe como é que se faz. Produzir alimentos em quantidade. E a Europa pode ajudar nisso, ou seja, a ideia do IPDAL é que Portugal seja o ponto de encontro entre as necessidades de África com aquilo que a América Latina pode dar. E, portanto, temos feito esse esforço com algum sucesso. Alguns dos países da América Latina passaram a olhar mais para a África através de Portugal. Dou-te um exemplo. Alguns embaixadores da América Latina em Portugal são, ao mesmo tempo, embaixadores em alguns países africanos. Ou seja, começou-se a olhar para Portugal como um hub, como um centro desta relação que se pode construir entre a América Latina e a África, tendo como hub em Portugal. E esse é um trabalho que nós fazemos no IPDAL. Ou seja, não é só a relação da América Latina com Portugal, como cada vez mais esta relação atlântica que temos que desenvolver, que é um mar de oportunidades. Una pregunta, es una pregunta que me gusta preguntar. Los personajes como tú, las personalidades como Pablo Neves, viajan mucho porque les gusta. Y viajar te abre la mente, viajar te abre el espíritu, viajar te hace conocer, descubrir, entender, comprender al otro, respetarlo. Quizás cosas que no entendías, empiezas a decir, ya entiendo por qué hace eso. Y a veces es difícil transmitir eso a tu propia gente. Te lo digo, yo misma a veces lo he vivido. Mi propia gente de repente me cuesta trabajo hacerles entender muchas cosas. ¿Cómo vives tú, Pablo Neves? Porque no solo eres una persona que le gusta viajar, no solo eres el presidente de IPDAL, también eres un ser humano con un criterio abierto, con una mente abierta, muy respetuoso de las otras culturas. Pero a veces quando quieres passar a informação é difícil. Muito. É difícil porquê? Porque é por isso que eu digo, Patrícia, nós para conhecermos o mundo temos que ir lá. É impossível falares do Peru sem conhecer a realidade do Peru. É impossível falar de África sem conhecer África. Por exemplo, esta questão dos refugiados, que é uma questão que se fala muito dos sírios. Eu visitei a Síria. E há uma conclusão que eu tiro. Aquilo que acontece hoje na Síria pode acontecer em qualquer um dos nossos países. Pode acontecer no México, pode acontecer em Portugal, pode acontecer em qualquer país. Aquilo pode acontecer, porque a Síria era um país onde se vivia bem. Eu visitei a Síria e lembro-me perfeitamente, não havia guerra na altura, e lembro-me de ficar impressionado com a qualidade de vida das pessoas. Vivia-se bem na Síria. Tu olhavas para um sírio e podia ser tu, podia ser eu. E, no entanto, hoje têm que fugir do seu país com os filhos pela mão. E quando se vê aquelas imagens, eu que estive na Síria, penso, hoje são eles, amanhã posso ser eu. E só posso ter esta ideia porque eu estive lá, eles viviam como nós. E se tu perguntasse a um sírio, há 10 anos atrás, você põe a hipótese de fugir do seu país? Ele dizia que não havia hipótese nenhuma de haver guerra, não havia hipótese nenhuma. Sim, não. Mas hoje há guerra e ele tem que fugir do seu país. É por isso que eu penso, nós temos que estar muito atentos a isso. E não há muito esta consciência, muitas vezes nas pessoas. Nós estamos no conforto da nossa casa e julgamos que o mal só acontece aos outros. É mentira, pode acontecer a nós. Tu tens um exemplo muito flagrante em Portugal. Nos Açores, nos anos 60, houve um sismo muito forte numa das ilhas, que foi na Ilha do Faial, que é uma ilha central, em que destruiu quase tudo. E 40% da população saiu da ilha e foi para os Estados Unidos da América, porque a América abriu o país para receber esses açorianos. Ou seja, pode acontecer desgraças a qualquer país, a qualquer sítio. Nós não estamos imunes a que não nos aconteça alguma desgraça, como aconteceu na Síria. Ou seja, hoje são eles, amanhã podemos ser nós.
É por isso que eu acho que nós temos que ser muito solidários com este tipo de pessoas, com a Síria, com outras pessoas que precisam da nossa ajuda hoje. E a solidariedade que nós temos que dar não é uma solidariedade dando aquilo que nós não precisamos, é dando aquilo que nós também precisamos. E Portugal, nisso, já deu exemplos ao longo dos últimos anos. Para tu teres uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, a população portuguesa, que era muito pobre, em especial a população do norte do país, recebeu muitos refugiados que vieram da Áustria, que vieram da Alemanha, e a população portuguesa, que tinha tão pouco, deu o pouco que tinha. A alimentação, passava-se quase fome em Portugal na Segunda Guerra Mundial. Mas as famílias pobres deram o pouco que tinham àqueles refugiados. Nunca te esqueças que eram refugiados que nem sabiam falar português. E eram crianças que chegaram a Portugal. Eu vou contar um episódio que me aconteceu há 2 semanas atrás. Eu estive em Gibraltar, que é uma região muito pequenina, que fica entre a Europa e a África. Gibraltar é inglês. E na Segunda Guerra Mundial, os alemães bombardearam Gibraltar. E o Churchill, que era então primeiro-ministro inglês, decidiu levar todas as crianças e as mulheres, retirá-las de Gibraltar devido aos ataques dos alemães. E parte das raparigas, muito jovens, com 14, 15, 16 anos, houve um grupo muito grande dessas raparigas que foram levadas para a Madeira, para a segurança delas. Há 2 semanas eu estava em Gibraltar e encontrei uma enfermeira portuguesa, muito jovem. Encontrei-a na rua e ela comentou-me, perguntou, você de onde é que é? Eu disse, sou português. Ela, é português. E ela também era portuguesa. E de onde é que é? De que zona de Portugal? Eu disse, da Madeira. E ela disse, da Madeira. E então contou-me este episódio, verdadeiro. Ela tem uma doente com 96 anos, em Gibraltar, que foi uma das jovens que foram levadas para a Madeira na Segunda Guerra Mundial. E ela dizia que a senhora cantava o hino português, sabia o hino português e que chorava sempre que falava da Madeira e dos portugueses, pela forma como foi recebida em Portugal na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é isto que valoriza. E ainda existem muitas pessoas na Áustria que valorizam o episódio de, na Segunda Guerra Mundial, terem ido para famílias pobres em Portugal que não tinham nada, nada. Há muitos anos atrás, um primeiro-ministro, o chanceler austríaco, era casado com uma senhora austríaca que tinha vivido em Portugal na Segunda Guerra Mundial, numa aldeia perdida em Trás-os-Montes, e ela chorava quando contava esse episódio, que foi recebida por uma família portuguesa que não falava alemão nem austríaco, nada, nada, muito pobre, e que deu o pouco que tinha. Isto é solidariedade. E são estas histórias que nós temos que passar, porque nós vivemos hoje em dia, felizmente em Portugal e em outros países, vivemos muito bem. Devemos dar graças a Deus por isso, mas não julgar que lá, enquanto nós hoje vivemos bem, que isso é garantido que amanhã vai ser assim. Pode não ser. Por qualquer coisa, um sismo, uma tempestade, uma guerra, uma fome, uma doença, qualquer coisa. Ou seja, é bom que a gente olhe para os outros que estão a passar por dificuldades e pensar, aquilo que está a acontecer aos outros pode um dia nos acontecer a nós. Por isso hoje nós temos a obrigação de os ajudar, para se um dia, se nós precisarmos, eles olharem para nós e também nos ajudarem. Há uma lição uma vez que uma pessoa me deu, muitos anos, que ele dizia, na vida, quando nós subimos as escadas da vida, e pronto, eu neste momento sou deputado da Assembleia da República, sou presidente de um instituto, graças a Deus tenho subido. Ele deu-me uma lição, e é curioso que eu não me lembro quem é que me deu a lição. Lembro-me da lição, lembro-me da pessoa a me falar, e se me perguntares quem era ou o nome, já não me recordo. Ele olhou para mim e disse, Paulo, sempre que for subindo as escadas da vida, cumprimenta as pessoas quando estiver a subir. Porque vai haver um dia que você vai descer. E é bom que essas pessoas o cumprimentem quando você estiver a descer as escadas. Isto é uma grande lição de vida, que a vida é isto mesmo. Um dia nós subimos as escadas, outro dia nós descemos as escadas. E é bom que quando nós estamos a subir, que sempre a cumprimentar as pessoas, por quem nós vamos passar, porque vai haver um dia que a gente vai descer as escadas. E é bom que essas nos cumprimentem quando nós estivermos a descer. Portanto, isto é uma grande lição de vida, por isso nós devemos ver as coisas sempre com muita naturalidade, sem arrogância. Todos nós temos às vezes uns tiques e umas tentações da arrogância. É melhor termos alguma calma. E é por isso, nesta questão que eu te estava a falar, dos sírios, de outros povos que estão a passar dificuldades, é bom. Eu vou-te dar outro exemplo.
Portugal passou muitas dificuldades, como sabes, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Dificuldades económicas muito graves. Tu sabes qual é que foi um país que nos ajudou imediatamente? Timor-Leste. Timor-Leste é um país muito pobre, que Portugal ajudou muito, numa altura em que eles tiveram dificuldades imensas em Timor-Leste, que era um povo que foi invadido pela Indonésia, ninguém se lembrava do povo timorense, exceto nós, Portugal, que defendemos imenso o povo timorense, pois é um povo pobre, com muito pouco dinheiro, que agora quis retribuir. E o presidente de Timor-Leste, há um fundo lá do petróleo, disse: nós vamos ajudar Portugal, porque Portugal precisa. Te escuchamos hablar, Pablo, y vemos tu pasión, vemos realmente el conocimiento que tienes y el manejo de la palabra, que es muy importante. Te veo como catedrático y da gusto, ver, debe ser un placer estar en un curso tuyo. Yo estuve en una universidad y sé lo que digo, trabajé con 70 profesores, doctores en Suiza, entonces sí, es muy bonito escucharte porque nos llevas, nos transportas a ese momento. Pero volviendo a la política, eres político, ¿cómo nace a Pablo? Yo platicaba contigo que hay un joven político suizo, muy joven, te decía, tiene 23, 22 años, jovencito, cuando se comenzó a militar en una política sustentable. Él quería que le dejáramos algo a esos jóvenes, decía, ya no destruyan más nuestro planeta. Entonces fue muy, un poco callado, un poco así estirada sus argumentos, porque obviamente atentaban contra grandes potencias de dinero e intereses de empresas. Pero bueno, él decía, cuando se le preguntó cómo vive él eso, porque sí, fue fuerte, ¿no? Él decía que un político, él estaba estudiando Derecho apenas, el jovencito, decía, un político debe despertar amor, admiración, pasión, odio, deben detestarlo, deben cuidarlo, deben ver qué está haciendo, no importa qué, porque eso es un buen político, eso es lo que lo hace creer y crecer ante la gente. Y es verdad, o sea, un político, unos los quieren, otros no, unos los admiran, otros no, hay de todo, ¿verdad? ¿Y cómo vive eso, Paulo? ¿Cómo vive essa parte política, a personalidade de Paulo Neves? Eu acho que estar na política é ter um projeto. Acho que as pessoas, quando estão na política, devem ter uma ideia, devem ter um projeto. Ou seja, não se deve estar na política só por estar na política, só para ser deputado ou para ser presidente de um ayuntamento ou de uma Câmara Municipal, não. Acho que o que valorizamos na política, e pelo menos esta é a minha ideia, é tu tens de ter uma ideia, tu tens de ter um projeto, tu tens que saber o que é que tu queres. E eu tenho sempre este princípio, é impossível se convencer toda a gente, como é evidente, ainda bem que não se consegue, porque há sempre um que tem outra ideia e ainda bem que existe isso. Agora, o que eu acho que os políticos devem ter é 3 ou 4 ideias fortes e vamos defendê-las. Isso é que se deve ter, que é o que falta muito. Eu não gosto nada do politicamente correto. Já te vou dizer, não sou nada do politicamente correto, que o politicamente correto não é nada. É tudo muito educado, tudo muito politicamente correto, mas depois vamos a ver aquilo não deu em nada. Como também não sou a favor da violência na política. Eu sou muito crítico com a política e percebo perfeitamente que muitas pessoas não gostem desta política, não é de política, que as pessoas gostam de política. Nós vamos nas ruas, as pessoas falam de política, nós vamos nos táxis, as pessoas falam de política, nós vamos aos jantares, as pessoas falam de política. O que as pessoas não gostam muitas vezes é desta política e destes políticos, que é completamente diferente, mas eu também não gosto. Eu acho que as pessoas na política devem ter ideias, devem defender as suas ideias e de uma forma muito clara. Porque também existe muitas vezes na política aquela ideia que não devemos de ser muito fortes nas opiniões, devemos ser o mais consensuais possíveis. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que, sabes o que é que eu às vezes digo que a política deve ser? É como quando tu vais ao supermercado. Quando tu entras no supermercado e queres comprar, sei lá, manteiga, tu tens, na prateleira da manteiga, tu tens várias marcas de manteiga e tu escolhes a manteiga que tu queres. Isto deve ser a política. A política tu deves ter vários políticos com várias ideias e depois tu escolhes aquela que tu queres. Mas eu acho que as pessoas valorizam não só as ideias, como a forma, a paixão que o político tem na apresentação das suas ideias. Ou seja, tu não podes apresentar uma ideia que tu não acredites. E o que eu acho que acontece muitas vezes na política é precisamente isso. É que tu tens políticos a dizerem coisas que eles próprios não acreditam, mas que dizem aquilo porque é aquilo que deve ser dito. Eu não sou desses.
Eu nunca defendi, nem nunca vou defender na vida alguma coisa que eu não acredito. Nunca. Seja do meu partido ou de outro partido qualquer. Nunca. Eu só vou defender aquilo que eu acredito. Portanto, nunca me peçam para defender coisas que eu não acredito. Portanto, seja no meu partido, seja no outro partido qualquer. Depois acho que nós devemos ter as nossas ideias, as nossas ideologias, mas também temos que fazer pontos com outros partidos. Quanto ao interesse nacional em causa, nós temos que fazer acordos com outros partidos. Por que não? Por que não fazemos acordos com outros partidos? Eu tenho amigos, todos os partidos. É evidente que tenho mais amigos do meu partido ou de partidos perto do meu, como é evidente, porque isso é lógico. Mas acho que nós temos a obrigação de encontrar isto outra vez, é aquilo que nos coincide, porque coincidir, falar, identificamos depois muitas coisas em comum que à partida pensávamos que não havia. Portanto, o que eu acho que falta muitas vezes na política é uma paixão, como tu dizias, é verdade. Mas para tu teres paixão na política, tu próprio tens que acreditar naquilo que tu estás a dizer, e muitas vezes há políticos que não acreditam naquilo que estão a dizer, dizem aquilo porque acham que aquilo é que deve ser dito. Não concordo com isso. Acho que nós temos que ter paixão naquilo que dizemos, mas para teres paixão tens que acreditar naquilo que estás a dizer também. E em que crê Paulo Neves? O que é que eu creio? Eu, por exemplo, faz-me imensa impressão que ainda existe tanta pobreza, tanta miséria no mundo. Não acho aceitável. Em 2017, tanta pobreza no mundo, seja em Portugal, eu estou a falar do meu país. O meu país tem muita pobreza, tem muita miséria. Não é aceitável. Hoje em dia não é aceitável. Não é aceitável. Tu vês imagens, por exemplo, da América Latina, tanta pobreza. Como é que é possível? Estamos a falar em 2017. Como é que é possível? Como é que o homem já foi à Lua? Como é que o homem é tão criativo? Como é que nós temos universidades fantásticas em tanto sítio e ainda há tantas crianças que não vão à escola? Não é normal. Isto não é aceitável. E será um problema do sistema ou será um problema político? É um problema de todos. Para já não é um problema só dos políticos. É um problema de todos. Nós não podemos aceitar que existam crianças que não vão à escola. É inaceitável nos dias de hoje. Estamos a falar de 2017. Não é aceitável. Ou seja, são estas agendas, se tu me perguntares, eu já te disse e repito, eu detesto me centrar no problema. O que me motiva não é o problema, é a solução. O problema não me motiva nada. O que me motiva são as soluções. Tu tens um problema no mundo, ainda há muita miséria e muita pobreza. Este é o problema. Qual é que é a solução? Temos que combater a pobreza e a falta. Como é que tu combates a pobreza? Só há uma forma de combater a pobreza, é criando riqueza. Só há uma forma de combater a pobreza, que é criar a riqueza. Portanto, é a tal coisa da folha. Tu tens no lado esquerdo, que é um problema, que é a pobreza. E agora tens de ter no lado direito a solução. Qual é que é a solução? Criar riqueza. Mas criar riqueza para todos. Para todos. Estás a ver? Criar empregos, criar fábricas, criar o desenvolvimento inclusivo. Por exemplo, o ter atenção com a parte ambiental. Tu falavas há pouco do político suíço que dava muita atenção ao ambiente. Nós temos que dar atenção ao ambiente. Nós temos que dar atenção ao ambiente. Ou seja, temos que criar políticas que desenvolvam os países, mas que desenvolvam todas as pessoas dos países. A riqueza não pode ser só para uns. É injusto. A riqueza... Eu estou-te a dizer isto, e eu não sou da esquerda que vamos dividir tudo o que há. Não entro nada nesses discursos. O que nós temos é que criar riqueza para todos. E, acima de tudo, oportunidades. Oportunidades. Todas as pessoas têm que ter as mesmas oportunidades. Eu não gosto nada... Sabes que há muitas pessoas que adoram dividir. Aquilo que há e aquilo que não há. Tu, para dividir, para já tens que ter alguma coisa. Senão, se a gente vai dividir aquilo que não há, dá zero a cada um, como é evidente. Portanto, a gente para já tem que criar a riqueza. Mas quando estamos a criar a riqueza, nós temos que criar oportunidades às pessoas. É por isso que eu aprecio muito alguns países onde o pobre pode ser rico. Ao passo que em alguns países, por exemplo, muitos da América Latina, mas também aqui em Portugal, eu não estou a dar lições à América Latina, porque nós também... Aliás, há muita corrupção na América Latina. Isso é inaceitável. Mas eu tenho corrupção em Portugal. Em Portugal também temos corrupção. Aliás, até o mais alto nível. Isso é inaceitável. Na política não há lugar para ladrão. Esta é a minha opinião. O ladrão é na cadeia, não é na política. Isso tem que ser um discurso que a gente tem que fazer. Portanto, eu não defendo a classe política porque há classe política. Não, senhor. Se há ladrão na política é para ir para a cadeia. É injustificado, é inaceitável se fazer corrupção com o dinheiro que é do povo. Isso eu não posso aceitar. Esse é o meu discurso. Estás a dizer? E é isto que eu acredito. E acho que nós temos que ter a obrigação, quando estamos na política, o nosso dever
A nossa obrigação é criar oportunidades para todos. Todas as crianças têm que ir à escola. Filho de pobre não tem que ser pobre. Filho de pobre não tem que ser pobre. Nós temos que evitar esta coisa, que isto parece um círculo vicioso. O filho do pobre vai ser pobre. Não tem que ser pobre. Nós temos que lhe dar oportunidades, temos que lhe dar as escolas, temos que dar oportunidade à criatividade de todas as pessoas. Nós nascemos todos iguais. Esta é uma verdade. Penso que já todos nós chegamos a esta conclusão. Nós nascemos todos iguais. Ponto. Portanto, todos nós temos que ter as mesmas oportunidades. Y en esa parte de la política donde tú ves que se encuentra hoy Portugal, con esa visión que tienes del exterior, porque has viajado, porque trabajas con países extranjeros, ¿dónde crees tú, obviamente a tu criterio, que debe de meter la fuerza o quizá el acento la política portuguesa? Sim, nós em Portugal, apesar de tudo, sou muito crítico com algumas coisas, mas também, e tu, Patrícia, ainda ontem, ou antes de ontem, quando estivemos lá no Parlamento a conversar e a preparar a entrevista, concordávamos que nós, em Portugal, e na política isso nota-se, somos muito corretos, verdade. E é evidente, quando eu digo que eu não sou do politicamente correto, não estou a dizer que devemos andar a chamar nomes uns aos outros. Não é nada disso que eu digo. Pelo contrário, eu até dou-te o meu caso. Não estou a dizer que eu sou o exemplo, que eu não sou o exemplo. Mas, por exemplo, eu pertenço a uma comissão no Parlamento, que é a Comissão de Negócios Estrangeiros, que é os assuntos exteriores. E já fiz relatórios internos na Comissão que foram aprovados por todos os partidos. E eu acho que isso nós devemos tentar sempre. O consenso é bom que se tenha, em algumas matérias que se tenha o consenso, seja na política externa, na educação. A educação é muito importante, é importante demais para nós estarmos a politizar a educação. É por isso que eu não gosto nada quando vejo grandes divisões na área da educação, porque a educação é tão importante que o que nós temos que fazer é valorizar o que nós concordamos em comum e não aquilo que nos divide. E eu acho que em Portugal nós nisso, por acaso, e por experiência própria vejo, é evidente que podemos ter muitas diferenças ideológicas, às vezes diferenças de posição, mas no essencial, e quando nós temos que ser corretos uns com os outros, nós somos muito corretos. Ao contrário de que vejo em alguns países que as divisões são muitas, as pessoas parece que estão em guerra, parece que acordam de manhã, qual é que é a guerra que eu vou fazer hoje? Isso acho que é mau e as pessoas não gostam, os eleitores não gostam disso, porque depois olham e dizem, bem, mas isto parece o circo, isto é um parlamento ou é o circo? E penso que isso não é bom, porque as pessoas não se revêem nisso. E é bom que nós políticos tenhamos esta noção, que é uma noção que às vezes nós nos esquecemos, que é o ser político é uma responsabilidade, não é um privilégio, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, porque se tu és deputado, tu estás a representar o povo e tens que ter essa responsabilidade de representar o povo. Tu não estás a representar a ti, tu estás-te a representar ao povo. É por isso que tu tens que demonstrar. Olha que isto acontece muitas vezes. Quase todas as segundas-feiras eu vou ao meu círculo eleitoral, no caso é a Madeira. E eu vou a muitas iniciativas e ainda há 2 semanas atrás fui a uma localidade muito pequenina na Madeira que se chama Curral das Freiras. Uma coisa muito pequenina. E eu lembro-me que cheguei lá e as pessoas agradeceram de eu ter ido lá. E eu disse, não tem que me agradecer. É a minha obrigação. É a minha obrigação, as pessoas não têm que agradecer de eu ir lá falar com as pessoas. Isto foi num dia que estava até muito mau tempo e aquilo para chegar lá não é fácil. E as pessoas ficaram muito agradecidas de um deputado da Assembleia da República ter ido ao Curral das Freiras. Não é um favor nenhum que eu estou a fazer, é a minha obrigação. É para isso que me pagam, foi para isso que eu fui eleito. E tu nunca consegues ser um deputado a sério se tu não falas com as pessoas, senão tu não sabes. Porque nós vivemos todos em palácio. Tu visitaste o Parlamento Português, aquilo é um palácio. Só que tu, para saberes o que é que as pessoas pensam, tens que ir falar com as pessoas. Para se decidir bem, temos que ouvir muito. Isso às vezes falha nos políticos, que é nós ouvimos muito pouco. Nós temos que ouvir muito mais. Porque se tu não ouves bem, tu não podes decidir bem. Bueno, y para terminar, porque bueno, tenemos que dejarlo ir a trabajar, tiene que ir al Parlamento justamente.
tenemos algún tiempecillo. Cuéntanos una anécdota, algo que a ti te haya marcado, o como político, o como presidente de IBDAL, o como ser humano, o como persona. Eu tenho imensos casos. Eu, felizmente, eu tenho muitas gafes. Ou seja, muitos episódios, por exemplo, eu sou terrível a reconhecer em nomes. Sou terrível em nomes. Às vezes estou a falar com uma pessoa e faço imensa festa e ela faz-me imensa festa e eu estou a pensar, eu conheço de onde? Isto acontece-me imensas vezes. Acontece-me sei lá, mas isto acontece muitas vezes, até demasiadas. Devia de acontecer muito menos. Já me aconteceu de, por exemplo, uma vez estava, sem dizer qual é que é o país, estava numa visita a um país e entro na viatura, no carro, para ir visitar, já não sabia quem. E isto foi tudo muito rápido. Entrei no carro, não olhei para o programa, ou seja, não tive tempo sequer de ver onde é que eu vou agora e com quem é que eu vou estar. O que eu sei é que o carro para de repente, abre uma porta e já está lá uma pessoa a me receber. Eu não sabia nem quem era a pessoa, nem onde é que eu estava, ou seja, eu não tinha tema quase de conversa para fazer. E eu só olhava para tentar perceber não só quem era a pessoa, como onde é que eu estou. Eu já não sabia se aquilo era um ministério, se aquilo era uma universidade, e eu tentava perceber, mas quem é este senhor que me recebe tão bem? Eu lembro perfeitamente de fazer uma conversa muito vaga, muito aberta, que eu não fazia ideia com quem é que estava a falar, e estava a tentar me situar. Portanto, como fazer confusão de pessoas, isso já me aconteceu imensas vezes. Estar a falar com uma pessoa, julgar que estava a falar com outra. Mas pronto, eu para nomes realmente sou uma desgraça. Eu às vezes costumo dizer que até com os meus próprios filhos, que são apenas 3, eu confundo os nomes e chamo um nome e é de outro e não sei o quê. Portanto, isso acontece-me imensas vezes, esse tipo de gafes. Mas vivo muito bem com isso. Eu acho que nós devemos nos rir de nós próprios. Eu às vezes rio-me imenso das minhas próprias gafes que cometi, ou porque tratei uma pessoa a julgar que era outra, mas acho que nós devemos viver isso, sempre com imensa graça, com as gafes que nós cometemos. Eu detestava ser perfeito, detestava. Tu sabes que há duas coisas que eu aprecio muito nas pessoas. Eu vou dar o exemplo do Dr. Mário Soares. Uma coisa que eu apreciava muito nele, ele ria-se imenso dele, porque ele cometia muitas gafes. Algumas gafes ele cometia, ele ria-se imenso, ele contava os episódios que lhe aconteciam na vida de gafes que ele cometia. Eu acho que uma pessoa que não sabe rir de si próprio é uma pessoa que se leva muito a sério. Eu detestava me levar muito a sério. Eu realmente faço coisas sérias, quando der para trabalhar é para trabalhar, mas eu gosto de trabalhar com boa disposição. Eu detestava trabalhar com um ar muito, sabes, aquele ar muito sério, assim, que vamos, aqui é que está a seriedade. Detesto isso. Não gosto de nada. Gosto de trabalhar com pessoas bem dispostas, onde nós damos gargalhadas quando temos que rir, quando temos que levar as coisas a sério, levamos as coisas a sério, mas eu detestava ser perfeito. Detestava. A última coisa que eu gostava era ser perfeito. Portanto, tenho as minhas gafes, tenho os meus erros, as minhas fragilidades, mas isso é o que caracteriza a pessoa humana, é exatamente isso. Ninguém é perfeito. Qué curioso que lo dices, porque paradoxalmente es lo que te caracteriza, eres extremadamente perfecto. Sí, no soy perfecto. Puede haber un huracán y Pablo está peinadito, muy bien vestido, como bien dice él, el representante del portugués, es impresionante. Sim, mas quero dizer também que ando muito com as minhas calças de ganga, às vezes rotas, portanto isso também, o que é evidente, nós temos que nos adaptar às situações. Isso, eu sou, se me perguntares, às vezes dizem que eu sou conservador, eu não sou muito conservador, eu sou mais tradicionalista do que conservador. Por exemplo, tradicionalista com a família. Eu dou muita atenção à família, eu dou muita atenção aos amigos, eu sou, com os meus filhos, isto é muito latino, como tu sabes, eu agarro muito nas pessoas, eu dou abraços às pessoas, nisso eu sou muito efusivo, não sou nada, não estou a criticar os outros, os alemães, nem os finlandeses, não estou a criticar, mas eu não sou nada assim, que eles são muito distantes, eu sou de dar abraços, isso na Madeira somos muito assim. Gostou muito, aprendimos muito todos. Muitas graças. Eu é que agradeço, Patrícia, a tua simpatia em querer termos esta conversa. Não, graças.